Oi, pessoal. Bom, hoje a gente vai dar mais uma seguida no conteúdo aí, para a gente não ficar tão atrasado, né? A gente não esperava que fosse demorar tanto tempo assim, essa quarentena, mas já que a gente está tendo que ficar recluso em casa, então a gente tem que seguir tocando. Aí eu ia mostrar para vocês, eu tinha dito, né, que ia deixar exercício para fazer, mas eu resolvi dar mais uma tocada na parte teórica. Porque os exercícios é mais aconselhável fazer com vocês, né? Mas vamos ver, a gente não sabe quanto tempo mais vai levar isso aí. Então hoje eu vou dar mais uma parte teórica para vocês e vamos indo, né? Se voltar em seguida, aí a gente já viu a teoria, a gente faz só exercício, tá? Se não voltar, aí a gente vai ver o que vai ficar melhor aí para a gente fazer, beleza? Bom, gente, então vou explicar um pouquinho sobre o conteúdo novo que nós vamos ver, que é ligações químicas. Eu vou dar uma breve explicação para vocês e o resto vai estar no material que eu vou deixar para vocês baixarem, né, e fazerem download. E aí vocês vão ler, vão ver exemplos, né? E vai estar bem tranquilo de entender, assim, tá bem didático, tá? Mas claro, sempre tem que explanar alguma coisa teórica, né? Então eu vou tentar ser o mais breve possível aqui também, para não ficar muito demorado, beleza? Bom, gente, então o que é ligação química, tá? A gente viu até agora os elementos químicos de forma distinta, né? De forma separada, individualizada. Então a gente estudou cada elemento, estudamos a tabela, as famílias, vimos a distribuição eletrônica do elemento, etc. Só que a gente não viu ainda quando esses elementos começam a se ligar entre si, né? Então as ligações elas se dão através de dois ou mais elementos. Tá? Eles vão se aproximar e vão fazer com que ocorra uma ligação química. Essa ligação ela vai se dividir em três formas: ou ela é iônica, ou ela é covalente, ou ela é metálica. Beleza? A gente vai focar na iônica e na covalente. A metálica a gente não vai entrar nela porque, bom, primeiro a gente está com um problema de tempo, né? A metálica eu preciso de mais contato com vocês para poder tentar explicar de uma melhor forma. Então, a metálica, que seria a terceira, eu vou explanar bem rapidamente. O que seria uma ligação metálica? Seria a ligação entre metais, né? Então, quando a gente vai ligar metais, a gente acaba tendo uma ligação entre elementos metálicos, que é uma ligação metálica, tá? Geralmente a ligação metálica se dá entre elementos de famílias B, né? Então seria uma característica dela, beleza? Então vamos lá para a iônica, que é a primeira que a gente vai ver. O que é uma ligação iônica? Bom, primeiro a gente tem que saber assim, ó, famílias da tabela, tá? A gente viu que a tabela tem 8 famílias, né, as Bs não entram. A 8A não liga com ninguém, que são os gases nobres, então sobra da 1 a 7, beleza? A gente tem que saber que para ligação iônica sempre vai ter doação de elétrons. Então, eu preciso que um elemento doe elétrons e que um outro elemento receba elétrons, tá? Então, eu preciso de um doador e de um receptor. Para que isso aconteça, eu preciso ter metais e não metais. Quem são esses metais? Família 1, 2 e 3A. Esses são os doadores, tá? Quem doa são os metais e as famílias são 1, 2 e 3A. Quem são os receptores? Os ametais ou não metais, que são famílias 5, 6 e 7A. Beleza? Então esqueçam as famílias B, tá? 1, 2 e 3A doa, 5, 6 e 7A recebe. Tranquilo? A 1A doa 1 elétron, 2A doa 2 elétrons, 3A doa 3 elétrons. Na outra ponta lá, quem recebe, sempre a gente precisa chegar à tal da regra do octeto,
O que é a regra do octeto? Um elemento tem 8 elétrons na camada mais externa. Tá? Então, quem vai receber vai estar chegando a 8 elétrons. Então, vamos supor a 5A. Quer dizer que o elemento que está na família 5A tem 5 elétrons na camada mais externa. Tá? Se ele tem 5 elétrons, para chegar a 8 faltam 3. Então, ele vai receber 3 elétrons. A 6A quer dizer que o elemento tem 6 elétrons. Se ele tem 6 elétrons, para chegar a 8 faltam 2. Ele recebe 2 elétrons. E a 7A tem 7 elétrons, para chegar a 8 falta 1, recebe 1 elétron. Beleza? Então, de forma resumida, 1A doa 1, 2A doa 2, 3A doa 3, 5A recebe 3, 6A recebe 2 e 7A recebe 1. Tá? Essa é basicamente a teoria que vocês precisam saber para montar os exercícios. Beleza? Para montar as ligações. Tá bom?